Olá a todos, vamos então nessa nossa aula de hoje, estamos iniciando o segundo bimestre letivo, né, desse nosso primeiro semestre de 2020/1. Então estamos agora iniciando a partir desta aula a unidade 3, em seguida depois teremos a unidade 4, né? Então a unidade 3 já pertence ao segundo bimestre e estaremos então trabalhando na aula de hoje a sessão 3.1, tá? Antes de nós começarmos aqui a sessão propriamente dita, vamos dar uma olhada aqui no nosso cronograma de atividades que estarão sendo desenvolvidas neste semestre. Então aqui, se vocês observarem, foi dividida as atividades também em 3 atividades. A diferença básica é que no segundo bimestre, a nossa avaliação parcial tem a pontuação de 1.500 pontos. Então, continuaremos ainda com as três atividades, né? 3 atividades seguintes. Atividade formativa 1, 2 e 3. Os prazos estão aqui já estabelecidos. Como agora já estamos mais familiarizados com o ambiente de trabalho online, né? Remoto, vamos tentar seguir esses prazos, tá? Esses prazos devem ser seguidos à risca para acompanhamento das atividades. Lembrando que o e-mail para envio é esse aqui, né? dac.nic@gmail.com. Então, é para esse e-mail que vocês vão enviar as atividades. Então, é o e-mail para envio das atividades. Eu irei também informar no AVA, vou deixar no AVA disponível nesta sessão 3.1. Estarei disponibilizando para vocês as atividades objetivas 7 e 8. E elas têm um prazo de envio até o dia 8. Então, dia 8, semana que vem, é o prazo aí final para envio dessas atividades. Atividade formativa 2, nós estaremos enviando até o prazo do dia 20 de maio. Fará parte dessa avaliação formativa 2 do segundo bimestre, a atividade objetiva 9, 10, e os roteiros práticos 6. Acho que aqui tem um errinho, aqui não é 6 não, porque na realidade nós tivemos no primeiro bimestre 3, né? Então esse aqui é o 4º roteiro prático, tá? Aqui é o 5º roteiro prático. E aqui é o nosso 6º roteiro prático. Esses roteiros práticos aqui, estaremos desenvolvendo aí em cima do Android Studio, aplicativos, apps, né? Então, esses roteiros práticos são para desenvolvimento de apps. Como vocês verão daqui a pouco, esse segundo bimestre que estaremos trabalhando na unidade 3 e 4, trata especificamente dos dispositivos móveis. Então, estamos trabalhando nos dispositivos móveis nesse nosso bimestre. Muito bem. Então, aqui vocês terão até o dia 20 para encaminhar essa atividade, impreterivelmente, tá? Não devemos atrasar, que eu preciso que essas notas estejam já lançadas no dia 21, no AVA de vocês. E aqui também temos as outras atividades aqui para o dia 12 de junho. Então, vamos lá, vamos iniciar, mas lembrando que eu vou deixar isso aqui disponível no AVA para vocês. Vocês no AVA terão acesso a essas informações que estão aí, tá? Não se preocupe que tudo estará lá disponível para vocês. Muito bem. Então, vamos seguir aqui para a nossa aula propriamente dita. Então, a sessão aqui, a sessão de trabalho que faremos agora 3.1, especificamente, ela então vai começar o contexto inicial do introdutório dispositivos, dos aplicativos dispositivos móveis, como surgiram os dispositivos móveis, né, os sistemas operacionais, a arquitetura, entre outras situações. Então, isso aí nós veremos basicamente nesse momento aí dessa nossa sessão, tá? Só para recapitular, informá-los a vocês. Então, essa nossa unidade, né, a unidade 3, ela trata especificamente, então, das tecnologias de desenvolvimento para dispositivos móveis, né? Neste caso, falaremos sobre a definição e aplicações de TI móvel, na seção 3.1, na seção 3.2, sistemas operacionais e arquitetura de informação móvel, tá?
na seção 3.3, desenvolvimento de aplicações móveis. E muito bem, na seção unidade 4, a aplicação de tecnologias nativas para desenvolvimento Android. E aí nós veremos na seção 4.1 paradigma de programação orientada a objeto, apenas um introdutório para vocês. Na seção 4.2, ambiente de desenvolvimento Android Studio. E na 4.3, desenvolvimento de um aplicativo para Android Studio. Então esse será nosso roteiro deste nosso segundo bimestre. Muito bem, então vamos começar aqui. Então na aula de hoje a seção 3.1. Essa sessão é uma sessão ainda teórica, é preciso que vocês leiam o material, tá? Todos têm que ler esse material, para que possamos aí ter um enriquecimento do que vem a tratar desses assuntos aqui. Basicamente, então, aqui é passado para a gente uma breve conceito da evolução dos dispositivos da computação móvel em si, né? Então, o computador, a gente pensando assim na estrutura de comunicação, podemos pensar que em 1960 os computadores puderam se comunicar a partir de rede, e aí, com a questão da rede em si, o conceito da wireless começou a ser melhor implementado, né, e pensado. Se a gente pensar em comunicação wireless, a comunicação já existia, né? A comunicação em rádio, podemos considerar que uma transmissão sem fios. E existe, evidente, frequências diferenciadas, né? Mas nas quais, a partir desse conceito de rede e as comunicações já como eram transmitidas, com a fusão delas, surgiu essa comunicação sem fio, né, com os nossos dispositivos. Então, é evidente que a tecnologia foi avançando, né, e a situação da transmissão houve uma melhora de qualidade, né, evidente. Aqui fala sobre a década de 70, já começando a comunicação via satélites, né, e a comercialização dessa tecnologia trouxe alguns benefícios para a propagação, principalmente da telecomunicação, e a telecomunicação, no nosso caso, vinculado ao computador. Então, houve avanços nesse sentido, para que em 1990 a tecnologia celular tornou-se comercialmente viável, né? Antes disso, a gente pode relembrar aqui, e até vocês depois, vocês terão acesso ao livro. No livro tem um pequeno histórico, que a rede celular, ela surgiu com algumas tecnologias inicialmente, né? A gente menciona que os americanos já trabalhavam com celulares em 1983, eles começaram a trabalhar com celulares. Em 91 foi lançado o padrão TDMA e CDMA. Esse padrão CDMA e TDMA estiveram no Brasil, na década, acho que 94, 93, os primeiros celulares que estiveram aqui no país usavam essa tecnologia. Em 92 surgiu a GSM. Um outro marco interessante foi a questão em 97, da aprovação do padrão I3Z 802.11, da aprovação da wireless, né? Em 99 foi criado alguns outros padrões, o I3Z 802.11b e 802.11a, em que já utilizava a frequência de 2.4 a 5 GHz de transmissão. Em 2000, nós podemos destacar a Wi-Fi como a criação dela como um item interessante dessas tecnologias, dos avanços da tecnologia. Em 2003, a tecnologia 3G. Em 10 agora, né, há pouco tempo atrás, aliás, antes disso ainda tivemos o padrão da I3Z 802.11n, a rede sem fio também ganhando mais opções de transmissão. E, além disso, depois, em 2010, houve a tecnologia 4G também em operação. E estamos com a 5G já rodando há um certo tempo. Aqui no Brasil ainda não chegou a nossa tecnologia 5G, mas já podemos considerá-la aí em utilização, né? Já no mundo, em alguns locais, na Coreia. A nossa internet de 5G, a quinta geração, né, da comunicação sem fio, trazendo várias possibilidades de ação, né? Podemos considerá-la que a 5G já está em operação. No Brasil ainda não está, por isso que não falei para vocês aqui deste item, mas no mundo já está em operação aí, acredito eu, desde 2012. Na verdade, o 5G, algumas pessoas mencionam que desde 2008 já existiam os projetos dela, né? Mas temos a noção que ela começou já praticamente a entrar em funcionamento em 2012 a 2013, né?
A rede, aí existe também estudos já para o 6G, tá? Nessa ano 2020 já estamos nesse estudo. Muito bem, então essas tecnologias todas foram aí primordiais para que os equipamentos móveis, né, os dispositivos móveis pudessem entrar em funcionamento. E com eles foram criados vários dispositivos. Aí o nosso material menciona os dispositivos que foram criados como esse Personal Digital Assistant, que são os antigos PDAs, né? O conceito inicial desses dispositivos era apenas trabalhar com aplicações específicas e, além disso, ter a questão de estarmos trabalhando principalmente com correio eletrônico, e-mails, né? Além de estarmos usando como agenda, né? Mas ainda nesse sentido, esses aparelhos, muitas vezes ainda a comunicação dele era apenas sem fio, mas não havia a previsão ainda da utilização com as tecnologias de celular, né? As 4G, 2G, antigamente podemos mencionar seja 2G, né? Mas as tecnologias anteriores não foram ainda, não fizeram parte desses conceitos. Então, ele surgiu apenas com o objetivo da comunicação sem fio, basicamente. Eles tinham capacidade de processamento baixas, né? A eficácia deles era bem menor do que um computador, um notebook ou um laptop. Então, os PDAs, eles ainda, a gente consegue ainda ver algumas empresas que utilizam PDAs ainda como meio de trabalho, por ser bem específico e até dificultam aí as pessoas ficarem usando ele para outras coisas, porque até a gente, abrindo parênteses aí, né, quando a gente trabalha em computação móvel, e se você menciona um celular ou um tablet, eles têm aí uma visão de entretenimento muito avançada. Então, a gente quer utilizar para trabalho, mas muitas vezes com essas várias ofertas que ele disponibiliza, o trabalho fica em segundo plano, né? E fica mais para o lazer. E esse dispositivo já não é muito para lazer, não, é só mais para trabalho mesmo. Então, aí nós temos o PDA. É evidente, com o surgimento dos smartphones, a ideia que os PDAs sofreram, né? A questão de desaceleração, porque eles tinham já considerados embutidos nele tecnologias de conexão dos telefones, né, no caso dos 3Gs, no caso a conexão 3G e Wi-Fi já embutidos. Então eles conseguiram aí, né, com isso, com a criação dos smartphones, considerar uma evolução dos PDAs, né? Aqui nesse sentido, as funcionalidades a mais que eles trouxeram fez com que o PDA perdesse um pouco do mercado, né? Muito bem. Então aí menciona-se até, o livro mencionou que uma das vítimas dos PDAs, né, os palms anteriormente conceituados, realmente são os nossos, são as vítimas, né, dos smartphones. Então os PDAs, eles realmente perderam bastante mercado com a utilização dos celulares que praticamente, com maior até poder de processamento, maior poder de comunicação, consegue ter mais funcionalidades e agregar outros sensores que antes não eram talvez tão pensados no PDA, como nós podemos citar barômetros, câmeras, né, GPS, entre outros dispositivos que foram agregados aos smartphones, que fizeram com que também mais ainda a desaceleração do uso dos PDAs e dos palms. Aqui nós temos alguns exemplos da criação dos smartphones, né? Então aqui nós temos o Simon. Esse Simon aqui é um dispositivo, parece até um telefone sem fio, né? Mas ele entrou aqui nos tipo smartphones, por já ter aí alguns conceitos de processamento internos. Esse Simon aqui era um aparelho que a IBM criou, né? Eu acho que não foi muito para frente, né? Até acharam uma foto dele para usá-la, né? Nessa nossa no livro como informação de um primeiro smartphone, alguns smartphones iniciais, né? Temos aqui o BlackBerry, que foi um smartphone que teve muita aceitação do mercado, né? Foi muito bem usado, era, vamos dizer assim, o top de utilização na década de 90, início da década podemos considerar início dos anos 2000 também estava ainda em alta, até que surgiram este outro equipamento aqui, né, o iPhone. O iPhone surgiu em 2007,
um conceito novo de não usar mais teclado, né, que o BlackBerry tinha. Trouxe algumas facilidades de uso e integrações a mais, e nesse sentido trouxe a tela sensível ao toque, e que muitos achavam até que pelo seu lançamento não conseguiria desbancar o BlackBerry, mas acabou desbancando, e aí se tornou um ícone aí, esse lançamento de 2007 dos smartphones. Após eles, né, existiam já outros dispositivos para uso, dispositivos móveis, né, mobile. Então nós tínhamos aqui o Windows CE, que já rodava em aplicativos móveis, né, um sistema operacional da Microsoft, mas ainda, logo após esse lançamento, foi também proposto aí o sistema Android. Aqui nós temos já a imagem dos dois dispositivos que usam Android. Eu acredito que estejamos vendo aqui uns... Eu não consigo identificar, talvez seja um Samsung. A diferença aqui, né, que com o lançamento dos dispositivos Android, o sistema operacional Android ele acabou sendo um padrão de uso para vários dispositivos, né? Então, vários fabricantes, aliás, utilizam esses dispositivos, disponibilizam em seus dispositivos, né, o sistema operacional Android, pela facilidade de customização, né, possível, como ele é código aberto, é possível adaptar ao meu equipamento de melhor forma, e também consigo melhorar, né? Existe uma comissão que está cuidando desta atualização dos dispositivos que usam, isso falando apenas do sistema Android, né, sistema operacional Android. Então existe uma comissão um conselho que vai atualizando, uma união de várias empresas que cuidam aí da manutenção e das melhorias que possam ocorrer no sistema Android. Então aqui já estão exemplos dos dispositivos Android. Então essa evolução aqui, hoje atualmente o mercado basicamente é dividido em dois tipos de sistemas operacionais, com uma larga utilização dos sistemas Android, né? O sistema Android tem um mercado maior, mas os dispositivos que usam iOS, né, tem um apego aí social muito forte na sociedade, né? Além disso, existe um sistema proprietário e que veio do Unix. Ele tem uma questão de segurança mais aprimorado, né, se fizermos um comparativo, que os dispositivos Android. Muito bem. Em seguida, temos aqui uma informação aqui sobre os tablets, né? Os tablets, a ideia é que eles surgiram até um pouco depois, né? Mas o Steve Jobs, em 2010, fez o lançamento do iPad. Ele já havia lançado anteriormente o iPod, né? O iPod mais para utilização de músicas, né? Apenas para a música. E aí, nesse sentido, lançou o iPad, que seria um tablet, né? Com o conceito de um tablet. E com ele trouxe também facilidades, principalmente com o tamanho da tela, né? A ideia da portabilidade deste dispositivo trouxe muita mais facilidade, sendo que ele também importou, né? Sendo que, na realidade, pensando que o tablet também importou as características do smartphone. Os tablets também, eles trouxeram junto, né, vários equipamentos, vários sensores, né, trouxeram juntos, e nesse sentido, com uma visualização um pouco maior, uma interface mais fácil de trabalhar, né? Lembrando que eu até não mencionei, mas os dispositivos anteriores que surgiram com a questão da tela sensível, muitos deles obrigavam a pessoa a usar uma caneta específica, né, para a tela. Essa caneta, porque na verdade a sensibilidade da mão em si não era adequada para o manuseio desse equipamento, mas com o iPad, com o conceito das nossas telas sensíveis ao toque, né, touchscreen, serem mais bem elaborados e conseguirem transmitir bem o contato do dedo humano, né, trouxe aí um benefício de estar desprezando esse outro equipamento, essas canetas. Então, consideramos ele como um aparelho digital portátil, ou tablet, pessoal em formato de prancheta, dotado de capacidade básica de um computador. Então, a portabilidade de acesso à internet e o suporte multimídia são alguns dos atributos que tornam essa máquina um genuíno representante da tecnologia móvel do século XXI.
bem como de outros modelos de negócio mais apostados, né? Os negócios mais apostados pelas multinacionais. Então, após o iPod, aí outras fabricantes, evidente, começaram também a desenvolver o conceito do tablet, né? Usando outro sistema operacional, no caso Android, né? Mas também conseguiram evoluir-se neste desenvolvimento desses dispositivos. E até uma das frases aí que o livro menciona, que é interessante, né? O tablet não existia, não tínhamos o conceito, né? Mas aí existiam até algumas questões similares, mas não como o conceito do tablet, o surgimento dele. E essa frase de Steve Jobs, eu acho que ainda continua atual, né? Então a frase que ele falava é o seguinte: na maioria das vezes, as pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas, né? Então muitas vezes, quando nós desejamos lançar um produto novo, um equipamento novo, as pessoas talvez não saibam o que precisem, né? Então, mas dependendo de como for feito essa apresentação e o convencimento, e tendo esse benefício na vida delas, elas possivelmente usarão como item de trabalho, um item básico de convívio social. Então, isso realmente eu acredito que com a ideia dos dispositivos móveis, que anteriormente não existia, até o livro menciona que aí já até filosofou-se em situações antigas de dispositivos de processamento de dados normais apenas, por exemplo, o Abaco. Podemos considerá-lo como dispositivo móvel de processamento manual, mas era, né? Até as próprias calculadoras, nós podemos considerar também dispositivos de computação, né? De processamento de dados, mas realmente com o conceito de além de estarmos agregando o processamento em si, mas como a espécie humana é uma espécie sociável, trazendo esses outros sensores, a comunicação entre esses dispositivos, a questão de estarmos aí trabalhando em fotos, localização, né? Acelerômetros, contador de passos. Então, vários outros sensores que agregaram aos dispositivos móveis uma importância hoje na sociedade, que acredito eu que ainda não vejo não vejo um término próximo desse uso, né? E até nem acredito que todas as suas possibilidades tenham sido atingidas. Então, existe ainda muita coisa a ser proposta, né? Dessa questão da computação ubíqua, que é a computação que está pervasiva, né? Que está em todos os locais, e os dispositivos móveis vêm aí com um grande ator nesse cenário, né? Então é uma questão muito importante e ainda podemos desenvolvê-lo mais ainda nesse sentido. Muito bem, então era isso apenas que tratava essa unidade, tá? Essa sessão é uma sessão bem teórica, né? Eu peço que vocês façam as leituras aí, leiam essa sessão, façam as atividades que eu deixarei no APA para vocês, partam para a próxima leitura da sessão 3.2. Quem sabe na próxima aula nós façamos até, já leiam a sessão também 3.3, quem sabe a gente já faça uma aula contendo as duas sessões, tá? Que ainda permanecem dessas sendo sessões mais teóricas, mas também importantes que tenhamos essa leitura, essa compreensão de como chegamos até o momento atual, né? O andar da história. Isso é interessante, é legal. E a próxima sessão trabalhará sobre arquitetura, principalmente sistemas operacionais para dispositivos móveis. E nesse sentido, veremos a arquitetura dos dispositivos Android e a arquitetura dos dispositivos iOS. Tá? Então é isso. Eu desejo aí para vocês bons estudos. Façam as atividades que estão disponíveis no AVA, tá? Não deixe para depois. Mantenham os prazos ali. E já prepare o computador de vocês aí, verifiquem, já façam alguma leitura sobre o Android Studio, quais as características de hardware básicas que vocês terão que ter, para que possamos desenvolver atividades aí nesta ferramenta, tá? Então, até mais.